Bom, irmãos, vamos dar mais um passo nesta nossa caminhada importantíssima para entender como Deus quer cada um de nós e como podemos dar glória a Deus com o nosso corpo. Este é o Templo de Jerusalém. É o Templo de Jerusalém, o Templo da reconstrução. E Jesus diz claramente: destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. É o corpo de Cristo que é o verdadeiro templo. Não há templo maior do que o corpo de Jesus e do que o nosso corpo, como acabamos de explicar. Não há templo maior do que o corpo de Jesus e o nosso corpo. Esta é a extraordinária revelação de Jesus, a extraordinária novidade de Jesus. O teu corpo é uma igreja. O teu corpo é uma igreja. Viva de maneira digna da sua vocação, do seu chamado. Use o seu corpo e torne dele uma igreja, como Deus sonhou com ele. Mas por quê? Vamos entrar na profundidade ainda mais. Por que o nosso corpo é o verdadeiro templo? Reflita um pouco o que fazia o templo de Israel. Qual era o papel do templo de Israel? O que a gente encontra no templo? Estou retomando as coisas que falei no começo. Havia no templo a Arca da Aliança. E dentro desta arca havia as tábuas da lei, a vara de Moisés, abrindo o Mar Vermelho, e um pote do maná, que sustentou os judeus na caminhada do deserto. O templo de Israel contém Deus, é a casa de Deus. Estou só retomando. Assim, hoje, o teu corpo contém Deus e transmite o amor de Deus. O teu corpo, hoje, contém Deus e transmite o amor de Deus. Você já pensou no amor que uma mãe transmite ao seu filhinho? É o próprio amor de Deus que passa através do seu corpo. Eu convido todos nós aqui a parar e pensar. Vocês estão vendo aqui uma pintura que representa Nossa Senhora amamentando o menino Jesus. É uma das pinturas famosas que representa a atitude de Maria alimentando o menino Jesus. E para todos, lembro que a tradição judaica previa que a mãe amamentasse o filho por 3 anos. Não era poucos meses como é hoje, que coloca na creche e acabou. Não, mas naquele tempo, a amamentação normal durava 3 anos. E depois desses 3 anos acontecia a festa do desmamamento, se fala, né? A festa do desmamamento, e iniciava uma outra fase para a criança. Mas observa esta fase. Por 3 anos a mãe amamenta o filho com o seu corpo. E o filho tem contato com o corpo da mãe. É claro que para a criança não é importante somente o líquido que é o leite. Para a criança não é importante só o calor do seio materno. Para a criança é importante o carinho, o amor que ele sente. Através do leite que ele toma, através do calor, ele sente todo o carinho e o amor da mãe. Esta é a experiência mais fundamental que todos nós temos. E eu pergunto, isso passa através de quê? Através do corpo, entende? Através do corpo. E eu peço para a Cassuda que explique isso, porque é realmente algo que vale a pena refletir. Através do corpo da mãe,
você vê claramente a missão do teu corpo. O seu corpo é o primeiro canal do amor de Deus, né? Olhando essa frase, olhando a imagem de Maria, é muito bonito a gente poder refletir como, por exemplo, uma mãe usa o seu corpo, né? Como ela passa a vida através do seu corpo. E a vida nada mais é do que Deus, né? E aí a gente pensava, eu fiz até um desenho aqui, né? Um esqueminha aqui no meu caderno, pensando nisso, né? A mãe, aqui mesmo, né? Como uma mãe, também um pai, como eles podem dar a vida, como eles, através do seu corpo, dos membros do seu corpo, como a gente falava, cabeça, o tronco, os membros, perna, braço, como ele passa o amor, como passa a vida para o seu filho, né? Então, eu ficava pensando nisso, né? A cabeça, né? O que uma mãe, com a sua cabeça, passa para a sua criança? O que ela faz? A cabeça é o pensar, né? Aí você pensa, o que ela está pensando? Ela deve estar pensando o quê? Como cuidar melhor do seu filho, como fazer para que ela possa dar tudo o que ele precisa. A cabeça da mãe é 24 horas no filho, ela não pensa em outra coisa. Né? Ela não vai pensar em outras coisas, ela vai pensar no filho. Então, todo o cérebro dela, todo o conjunto dela, né, do ser dela, é para o filho. A emoção, o cuidado, pensa como alimentar, como limpar, o que ela deve fazer para que esse filho possa se sentir bem, possa se sentir amado. Né? Os cabelos da mãe, não sei se vocês já repararam isso. As mulheres, quando se tornam mães, a maioria delas, eu sempre vi isso, vi na minha mãe também, né? O que elas fazem com o cabelo? Geralmente cortam. Por que cortam o cabelo? Vocês já se perguntaram? Por que elas cortam o cabelo? Para ficar com o rosto mais livre para o filho. Pode ver. Geralmente elas estão com o cabelo preso, né? Corta mais o cabelo de forma que ela se movimenta melhor e se articula melhor para poder cuidar da criança. Porque se ela tem uma baita de uma juba, né, um cabelão, e vai cair em cima do neném, porque ela que tem que ir até o neném, né? Aí aquele monte de cabelo em cima do neném, como é que vai? Além do que o neném vai puxar, né? Mas pensa como é forte isso. E o cabelo, vocês são homens, vocês não sabem, mas para a mulher o cabelo é algo muito importante, sabia? Uma das coisas, eu sou consagrada, né? Eu recebi de Deus um chamado para me casar diretamente com Deus. Dentro disso, senti que Deus pedia também como que um voto, cortar o cabelo. E você sabe o que é para uma mulher cortar o cabelo dela? Não é como é para um homem, que passa a maquininha para cá, para lá, e está tudo jóia, passa um gel e beleza. Não. Falo para vocês que até hoje, todo dia, quando eu vi que eu cortei meu cabelo, que já são anos, né? Ainda sinto a dificuldade. E penso, não, quando eu estiver lá com Jesus, ele vai me dar uma cabeleira linda, né? Como dessa moça aqui. Não vou pensar outra coisa, né? Porque é um voto, é uma renúncia, é um gesto de renúncia por amor a Deus. Aí pensa a renúncia da mãe, como não é. Entende? Ela é capaz de cortar o cabelo por amor ao filho, para poder estar melhor para cuidar da sua criança, entende? Aí pensava, olha... Sobre o cabelo, observa uma mulher que não tem filhos, até casada, aí com seus cabelos e começa a enrolar, igual um adolescente, pega o cabelo Fica assim. e fica enrolando com o dedinho, não é isso aqui. Isso é ridículo. No último encontro de casais, eu falei, gente, que é isso? Você já casou? Já? Aí fica lá igual um adolescente de 13, 14 anos, sabe que e assim eu coloco o cabelo para frente, eu coloco para trás. Nossa, você não tem outra coisa para fazer? De mais importante. Isso, se você ama, se você tem de verdade alguém para amar, aí a criança ela deve tocar o rosto da mãe, ela entende, deve ter um contato. Aí se você joga todos os cabelos em cima, só passa
carrapato só passa piolho, entende? Desculpa o exemplo, mas não passa o carinho. O carinho a criança deve tocar a pele da mãe. Quantas vocês já viram isso, né? A mãe mesmo com o filho está amando o seu filho, ela pega ele no colo, ela passa o rosto, ela brinca com o nariz. É assim, o tempo inteiro é assim, entende? E não dá para fazer isso com o cabelão. Então ela tem que fazer uma escolha, ou o cabelo ou o bebê. É o bebê. Se é uma pessoa madura, uma mulher madura que está projetada em amar o outro, né? Aí pensa, os olhos, a boca, né? O quanto uma criança ela puxa da sua mãe, né? Então a mãe tem que estar o tempo inteiro olhando para ela, né? Você observa as mães assim, que eu fiquei observando, né? Muitas, às vezes o neném tá lá tranquilo, dormindo, e ela tá lá olhando para ele. Né? Se é uma mãe assim, como diz, né? Madura, uma mulher madura, né? Ela tá lá o tempo inteiro com o olho. O ouvido dela, pode ver, você pode falar, tá a festa, tudo o que for, o bebê deu um sinal, ela já sente, entende? Por quê? Tudo pro filho, ela tá amando com o seu corpo, com a sua orelha, o seu ouvido, os seus olhos, a boca. Então, a mãe brinca, conversa com o neném, porque o neném precisa sentir isso, né? Então, ela até faz a vozinha, né, de criança com o bebê, fica brincando, passa o nariz no narizinho dele, né, põe a pele uma na outra. Esse toque, esse contato é imprescindível para a vida do ser humano, gente. Imprescindível. Então, uma pesquisa nos Estados Unidos dizendo que o alto índice de criminalidade, de violência, é devido à falta de toque, à falta de contato com outras pessoas. Eles falavam isso. Ou seja, na nossa linguagem, a falta de relacionamento humano. As pessoas se fecham e não têm mais contato, não mais apertam suas mãos, não dão um abraço, não se beijam, não são, como dizer, não se comunicam mais entre elas, se fecham. E isso também já na infância da criança. Aí a criança vai crescendo naquele mundo fechado e não sabe como reagir diante daquilo. A reação, por força, vai ser o quê? A violência, o fechamento, o querer estar sozinha. Para dizer quanto é importante, vocês que hoje são pais também, acredito, vocês, e quem será também, né? Mas devem prestar muita atenção, porque o ser humano ele precisa desse contato. Nós precisamos disso, né? Deus fala, use agora os seus membros para o reino, para a justiça, para demonstrar o amor de Deus, para dizer para o outro, olha, Deus te ama, irmão. Com um sorriso, com um toque, com um abraço. Na pureza, na verdade, entende? Eu não posso ser um cristão com a cara amarrada. Não existe isso, né? Então, eu devo ser uma pessoa aberta, alegre, feliz, que quem olha fala assim, nossa, olha ali como é aquela pessoa, é diferente aquele ali. Né? Que lá em Atos dos Apóstolos a gente vê que o povo, né, quando viu a conversão dos primeiros cristãos, eles disseram o quê? Vejam como eles se amam. Então, com certeza, entre os cristãos havia muito gesto de carinho, de amor, de solicitude entre um com os outros, entende? De cuidados, de pegar, de não deixar o outro sozinho, de fazer o outro se sentir amado. Né? Dom Bosco fala isso. Nossa Senhora, tem tanta frase de santo, né? Dom Bosco fala isso. O jovem não precisa só que o ame, mas ele precisa sentir, saber que ele é amado. Eu preciso demonstrar o meu amor pelo outro. Né? Não posso ignorar. Como uma mãe faz com o seu filho. Inclusive, é muito... Se você olha os evangelhos, você entende o jeito de Jesus amar. Na última ceia, a Santa Ceia, tem uma palavra, uma linha que explica isso. O apóstolo João, o apóstolo que Jesus amava, reclinou a sua cabeça no peito de Jesus e perguntou, quem é, Senhor? Quem é que vai te trair? Se lembra? Agora, este gesto é um gesto muito confidencial.
quem sabe, provavelmente João Batista tinha, João Evangelista era muito novo, sabemos que era realmente novo, talvez tinha 20 anos, e a respeito de Jesus, que era um homem feito, um homem maduro, podia se permitir este gesto de pai com o filho, mas se entende que é um gesto material, físico. E até quando Judas encontra Jesus, como é que cumprimenta? Com um beijo. Atenção que na Itália, por exemplo, na Europa, é normal os homens se beijarem. E aqui no Brasil só pode beijar mulher, não existe beijo entre os homens, senão parece uma coisa... Beijo no rosto, senão parece uma coisa estranha. Tudo bem, a cultura é cultura. Mas isso não é um grande problema. Eu nasci beijando meu pai, minha mãe, beijando os meus tios, parentes, quando você quer expressar. Então, atenção, porque esta gestualidade do corpo, ela faz parte realmente do amor de Deus que nós podemos viver, devemos viver. Então, é tudo muito forte, muito significativo você parar e pensar, né? Esse corpo que Deus me deu, que é a casa dele, né? Que deve expressar a presença dele, né? Agora que eu fiz a experiência de Deus, que antes não tinha, mas agora tem a experiência de Deus. Eu entendi qual é o significado verdadeiro do meu corpo. Como eu posso colocar os meus membros, né, a serviço do reino, do amor de Deus, né? Aí, olhando ainda para a mãe, ou para o pai também, se vocês querem também pensar no pai, uma vez que vocês são os homens, dá para pensar nisso também, né? Aí a gente pensava nessa parte do corpo aqui, o tronco, né, o tórax, né, a barriga, as costas, depois os braços, as mãos, né? Como uma mãe, como ela usa essa parte do corpo dela para seu filho, né? Ela pega, abraça, aperta, né? Amamenta, como a gente vê aqui na imagem, entende? Ela dá o que com isso? Ela esquenta a criança, ela dá segurança, né? Ela coloca o corpinho do bebê perto do dela para a criança se sentir protegida, se sentir amada, se sentir esquentada, porque uma criança, a temperatura do corpinho dela é diferente da de um adulto. Tá esse calor aqui, mas para a criança não é que ela sente como eu sinto. Ela sente mais frio, então tenho que proteger ela, agasalhar ela, entende? Então, todo esse é o cuidado. A mãe, ela tem toda essa parte do corpo dela, é usada para cuidar dessa criança, para proteger, né? Às vezes a criança está com cólica e a mãe vai lá e fica fazendo massagem na barriguinha, né? Ou encosta ela aqui e aí vai passando a dor. Olha como é forte isso, né? O pai, que tem os braços fortes, tudo. Nossa Senhora, gente, qual a experiência mais linda para uma criança quando o pai dela pega ela, né, nos braços e joga ela para cima, assim. Acho que todos vocês, quem é pai, já fez isso, né, alguma vez. É. Mas, principalmente, essa de jogar para cima. É lindo. No Haiti, quando a gente foi, né, o Divan, que é um missionário que está agora em Belém do Pará, ele foi ajudar a gente no início da missão no Haiti, para ajudar na construção lá. Então, as crianças olhavam para ele assim e falavam, Gadê, Gadê. Aí, queria mexer na barriga dele, queria pegar nele, né, porque elas achavam ele assim, nossa, que homem é esse? Era muito lindo. E o Divan inventou uma brincadeira com elas, né? Essa daqui que você dizia da gangorrinha, né? Brincava com elas. Depois começou a pegar elas e jogar para cima. Gente, tem uma foto linda, né? Que o Divan pega o Stevenson e joga ele para cima. Mas esse menino ria. Ele era uma alegria por causa disso aqui, né? Ele tinha medo, porém ele queria. Aí o Divan pegou ele no braço, apertou ele, assim, né? Começou a brincar com ele e jogou ele para cima. Você precisava ver a alegria daquele menino. E aí o Divan pegava ele, né, com força, assim, com rapidez, né, e colocava ele no chão, bem seguro, né? Então, imagina que experiência de paternidade o Divan deu para essa criança. Quanta força a criança recebe, quanta segurança, entende? Sim. Quando esta criança crescer, ele vai ter coragem, ele vai ser seguro no seu caminhar. Aí você pensa, poxa, uma brincadeira não serve de nada.
Não, nada disso. Para a criança não é brincadeira. A criança é experiência. A experiência da força e da segurança. Esta criança recebe a experiência da força de Deus. Quem vai dar isso para esta criança? Entende? Por isso que eu falo de missão do corpo. Os teus músculos têm uma missão. Não é para você fazer academia ou para você tomar anabolizante. Isso não é nem para você ir de regata mostrar os musculões. Assim. Não é isso que o homem bexiga, não, com as suas tatuagens. Isso não é muito interessante. O mais interessante é que alguém seja beneficiado com isso. É que a tua criança, o teu filho sinta a força do pai. Aí ele vai ficar mais firme na vida, mais seguro na vida, ele vai ter força para tomar as escolhas da vida, ele vai ter força para vencer as drogas, ele vai ter força para falar não, não quero, vai ter força para falar sim, eu quero casar, sim, eu quero ficar, sim, eu vou atravessar as dificuldades, sim, vamos conseguir resolver as questões econômicas, tudo que faz parte da psicologia masculina, da missão do homem, entende? Isso nós temos que mudar e entender, o corpo é para isso, não é para você mostrar os teus musculões, exibir os musculões anabolizantes, etc., mas para fazer o bem. Então, atenção, não estou falando que o trabalho consiste em esconder os músculos, não é isso. O trabalho consiste em usar o teu corpo para o bem. E se você não usa o teu corpo para o bem, aí você usará para fazer besteira. Aquelas coisas bestas de prostituição que depois não levam a nada. Assim como as mulheres também, né? As mulheres, elas têm que entender que o meu corpo de mulher feminina não é um corpo para exibir, para mostrar o seio, mostrar a poupança, isso e aquilo. É um corpo doado por Deus, que expressa todo o amor de Deus, a maternidade de Deus, que dá vida, que gera vida, que alimenta, que põe, né, que cuida da vida, preserva e que faz crescer a vida. O corpo de uma mulher é para gerar a vida em primeiro lugar. Não é um corpo para ser exibido. Ontem fui votar e a gente via no local da votação um monte de mocinha com filho, né, com umas roupas horríveis, mostrando o tamanho do seio dela, mostrando, né, uns shorts que, Nossa Senhora, uma coisa terrível assim. E eu falo, meu Deus, você entendeu que o corpo dela não é uma carniça para ficar exibindo por aí? É algo lindo e é algo de Deus, que Deus deu para ela preservar, para ela cuidar e para ela usar. Tem uma missão, a missão de gerar a vida daquelas crianças que ela tem. Né? Às vezes, umas mães me falavam alguma coisa, meu sonho é fazer isso, fazer aquilo outro. Eu falei, olha, o teu sonho tem que ser o sonho de Deus. Né? Você tem um corpo, tem essas crianças, Deus te deu essas pedras preciosas que são esses filhos para que você os ame com o seu corpo, com o seu olhar, com o seu coração, com as suas mãos, com o seu toque, o seu carinho. Essa criança precisa de você. Ela é a coisa mais importante. Não tem coisa mais importante do que uma criança. Né? Você deve andar bem arrumada? Claro que sim, com o cabelo arrumado, com o jeito... Aquilo que é digno de um corpo humano, vestido, ser bem apresentável, isso sim. Mas essa não é a principal preocupação. A principal preocupação é, com esse mesmo corpo, você dar a vida para essas crianças. Né? É você saber cuidar do seu marido, como convém a uma mulher de Deus, como convém a uma mulher que vive realmente a sua vocação de mulher. Né? Chega de ficar pensando em um monte de besteira, de ficar perdendo tempo com coisas que não convêm. O nosso corpo é um corpo que é canal do amor de Deus. Esse é o sentido do nosso corpo. Tanto meu de mulher, tanto o seu de homem. Né? O corpo é a primeira igreja que Deus consagrou. Através do meu toque, através do meu olhar, através do meu falar,
através do meu jeito de me expressar, através do meu sentar, do meu andar, do meu sorrir, de tudo que eu faço com este corpo, eu devo mostrar Deus, né? E tudo que eu toco deve ser, como dizer, ao mesmo tempo sou eu que toco, mas não sou eu que toco, é Deus que toca através de mim. A gente fala que Deus não vai descer do céu para falar para ele Deus, que ama. O Gilson, nosso missionário, vocês conhecem o Gilson. Toda a história de conversão do Gilson, do amor do Gilson, aconteceu por um Deus te ama. Quando ele estava na rua, na Cracolândia. Falado por uma pessoa que passou naquele momento, que era uma mulher, tocou nele e disse, Deus te ama. Deus usou aquele corpo para salvar a vida do Gilson. Entende? É forte isso. Vou continuar a completar isso que ela fala, né? Pensa, meus irmãos, nas nossas casas de acolhida. Este vídeo é preparado para você, irmão das casas de acolhida. A semana passada, nós fomos fazer uma visita num sítio, um dos nossos sítios. E passamos em todas as casas para ver todo o DVD estúpido, besta, que tinha assim. Gente, nós recolhemos uma mesa inteira deste tamanho de altura de DVD. Eu acho que tinha pelo menos 300 DVD. Mas DVD estúpido, de pornográfico, de violência. Digo, você se esforça na casa de Deus de fazer a tua caminhada, aí você faz isso. Aí eu peguei um que tinha lá em cima, de pornografia. O que tem neste DVD, a capa do DVD? Uma mulher abaixada com a poupançona para fora, não é? Assim. Digo, nossa, que coisa interessante. Aí, imagina a tua mãe fazer isso. Você acha isso legal? Então, coloca a tua mãe se você acha legal. Pede para a tua mãe fazer isso. Aí você vai exibir em todos os DVD, esta capa, a poupança da tua mãe. Maravilhoso, né? Lindo. Ou se quiser, você vai casar um dia, aí você coloca lá na capa do DVD a tua esposa peladona lá, para todo mundo. Você acha legal isso? Maravilhoso, né? Então, pensa bem no que você faz. Se você acha isso legal, então, significa que você tem alguma coisa que não bate bem na cabeça. Porque a tua esposa, você vai ter uma intimidade com ela para gerar filhos, vai ter uma caminhada. A sua mãe é a sua mãe. Não é a mãe de outros, entende? Agora, se você não acha legal isso para sua mãe, para sua esposa, não fique achando bom nem para uma outra filha de Deus. Poderia ser a tua irmã, poderia ser outras. Agora, se para as pessoas que você ama, você não gosta disso, então não goste para ninguém. Não corre atrás dessas coisas. Porque você está correndo atrás da estupidez. Da estupidez. Então, aquela poupançona ridícula. Digo, mas eu estou conversando com você, aí eu quero ver o teu rosto, quero ver os teus olhos. Você me mostra a tua poupança, mas você é muito, como dizer, irreverente. Muito, eu estou conversando com você, não com a tua poupança. E, atenção, porque o uso do corpo, o tomar posse do nosso corpo é importantíssimo para a nossa caminhada. E isso tudo passa batido, entende? Eu vou para a igreja, mas depois tem também este DVD, este filme, assim. Você está doido? Como dizer, eu vou para a igreja, depois vou tomar um copo de pinga. Porque tanto eu já fui para a igreja. Aí eu vou para a igreja, depois vou usar um baseado, porque assim... Eu digo, como é que você junta as coisas? Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Então, não sejamos ridículos. O bem que você quer para tua mãe, o bem que você quer para tua esposa,
e a privacidade. Use isso para tudo. E quando uma moça fica tão se exibindo assim, você pensa que ela pode ser a tua esposa, pode ser a tua filha, pode ser a tua mãe. Digo, você não vai achar graça com isso. Aqui a gente já falou bastante nesse sentido. É isso, gente. O nosso corpo é morada de Deus, casa de Deus. Nosso corpo carrega a presença de Deus. Então, devemos valorizar e entender bem qual é o sentido do nosso corpo. Da tua cabeça, dos teus cabelos, dos teus olhos, do teu sorriso, de tudo, dos teus braços, das tuas mãos. Tuas mãos não foram feitas para fazer besteira, foram feitas para ajudar o próximo, foram feitas para construir, foram feitas para amar o outro, entende? Tuas pernas, teus pés foram feitos para agilizar, para correr, para sustentar. Né? Então, a gente vai pensando tudo isso e vai também oferecendo a Deus o nosso corpo. Senhor, ajuda-me a entender o valor que eu tenho, que o Senhor me deu com o meu corpo. E ajuda-me, ensina-me a usar o meu corpo agora, daqui para frente, com um jeito, né, certo, correto. E a saber valorizar o corpo dos irmãos, porque é um grande dom. O corpo não é teu, é do Senhor. 1 Coríntios 6,13. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, então, os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? De modo algum. Esse é bem forte, né? O corpo não é teu, é do Senhor. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Gênesis 2:24. 1 Coríntios 6,17. Quem se une ao Senhor com o seu corpo se torna um só espírito, corpo espiritual, com ele. Você tem muito claro assim. São Paulo, ele tem que enfrentar os mesmos problemas dos nossos dias. Então, estes cristãos viviam uma vida desregrada, infelizmente, os coríntios. Então, ia para a igreja, depois ia para a prostituição, para outras coisas. E São Paulo fala assim, meus irmãos, você não entende que quando uma pessoa, um homem e uma mulher se unem, eles se formam uma só carne? Atenção, porque isso é bem profundo. Não é a lógica da balada, ou do tal de pancadão, de funk, assim, baile funk, porque isso tudo tem consequência. Uma moça quer ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 10, assim. É ficar no sentido de dar o seu corpo. Aí o homem também é a mesma coisa. Mas isso tudo você acha que é de graça? Você acha que é uma diversão assim? Não é desse jeito. Porque a união física torna os dois uma só carne. Não é como passar manteiga num pedaço de pão e assim, ou tomar um cafezinho. É algo muito profundo. E é por isso que o sofrimento é enorme. Porque eu sempre costumo dar este exemplo. Os dois serão uma só carne. Então, o braço, ele se torna comum. Aí, vamos separar. Bom, eu pego o braço, dou uma arrancada e tiro o braço. Maravilhoso, legal, não é? Mas, atenção, que quando se realiza a unidade, qualquer separação é muito violenta, dolorida, entende? E São Paulo fala assim, atenção, quem se une com uma relação sexual forma uma só carne. Aí fala para os cristãos, você quer se unir a uma prostituta? Você que sabe, mas depois você se tornará um só corpo com ela, e não com o Senhor. Mas o corpo teu não é para uma prostituta, o corpo teu é para o Senhor. E se você já realizou a unidade com ela, o que você vai realizar com o Senhor?
O corpo, repito, tem a vocação de se unir ao Senhor Deus e não a uma mulher a um homem, a não ser que isso seja o casamento. Estamos conseguindo entender, meus irmãos. Espero que isso tudo é a primeira vez que nós gravamos uma palestra tão importante a partir desse trecho do Evangelho. Espero que possamos aproveitar, que possa ser uma revolução profunda do nosso modo de viver. Porque isso tudo, se você reflete, se você de repente deseja assistir até 2 vezes este vídeo, você vai entender mais coisas ainda. O corpo não é teu, é do Senhor. Efésios 5:23. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é Salvador. Entende? Meu irmão, você faz parte de Cristo, você é uma daquelas pessoas que estão aqui dentro. Então, você não é um passarinho que vai voando pelos cantos, mas você está dentro de Cristo. Então, dentro de Cristo você não pode ser uma maçã podre, você não pode ser uma banana estragada. Dentro de Cristo você faz parte do corpo de Cristo. Este é o novo templo, entende? É o novo templo. Agora use o seu corpo, use tudo de você, o corpo, mente e alma, use para ser digno de ser um membro de Cristo. Por isso que fala que o corpo é para o Senhor e não para a imundície. Então, irmãos, vamos dar mais um passo na nossa caminhada. Partimos da experiência de Jesus expulsando os vendedores do templo e os cambistas. A minha casa é casa de oração, não é um covil de ladrões para fazer comércio. E demos mais um passo entendendo que o templo, na verdade, é o nosso corpo. O templo verdadeiro é o corpo de Jesus e o templo verdadeiro é o nosso corpo. Jesus fala para os judeus: destruam este templo e eu reedificarei em 3 dias. E falava do templo do seu corpo que teria sido morto e ressuscitaria depois de 3 dias. E a partir disso nós entendemos que o nosso corpo, igual ao corpo de Jesus, é o verdadeiro templo do Espírito Santo, é a verdadeira igreja. Então agora vem este outro passo que vamos dar juntos. Vamos ler aqui o que está no slide. Com a mesma força com que Jesus limpou o templo, nós devemos limpar o nosso corpo. E aí vem o nosso dever, o que Deus pede de nós. Deus limpou o templo, eliminou os cambistas, liberou todos os animais. A minha casa é casa de oração, não é para isso. Mas então imagina Jesus fazer isso dentro do teu corpo, no nosso corpo. O que tem de sujo? O que tem de comércio? O que tem de coisa errada que não favorece a oração? Que não, uma pessoa que se encontra com o nosso corpo, ele não sente oração, ele sente outra coisa. Então isso tem que ser, pegar um chicote e limpar, varrer o nosso corpo. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas.
Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai num mercado. Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Essa limpeza do nosso corpo, como foi do templo, se chama lei da santidade e afunda suas raízes no Antigo Testamento. Este dever, este chamado, este pedido de Jesus de limpar o nosso corpo, fazer dele um verdadeiro templo, se chama lei da santidade. Nós somos chamados à santidade. E desde o Antigo Testamento, desde 3.000 anos atrás, Deus pede sempre a mesma coisa. Sejam santos como eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. Eu separei vocês, não foi à toa. Eu libertei vocês da escravidão do Egito. Eu conduzi vocês pelo deserto para a terra prometida e não foi para abandonar vocês, mas vocês se tornaram meus, minha propriedade, vocês se tornaram a minha família. Eu quero vocês, eu preciso de vocês, vocês são o meu rebanho. Então esta pertença a Deus, esta vivência com Deus se chama santidade. Como Deus é santo, nós também somos chamados a ser santos. A especial situação do povo de Israel tem consequência. No Antigo Testamento Levítico, no capítulo 17, 21, encontramos a famosa lei da santidade. Podemos ler até, se vocês depois da palestra, vocês vão examinar, do capítulo 16 até o 26, que se fala disso. Mas de forma específica do capítulo, 17 até o 21, ok? Vamos ler juntos agora a citação. Observem minhas leis e as coloquem em prática. Eu sou o Senhor que vos quer tornar santos. Observem a minha lei e a coloquem em prática. Eu sou o Senhor que vos quer tornar santos. Como disse, tudo começa pela passagem do Mar Vermelho. Você saiu da escravidão, você saiu de uma terra louca, que adorava cobra, serpente e lagarta, que adorava o Deus Sol, que adorava uma cabeça de touro, que adorava uma vaca. Você saiu desta terra, você não pertence a esta terra do Egito, você não é igual aos egípcios, você agora pertence a mim. Não terá outros deuses fora de mim. Eu sou o teu único Deus. E aqui que tem a raiz, a lei da santidade. Continuamos juntos. Eu sou o Senhor vosso Deus, e vos separei dos outros povos, para que sejais meus. Sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Este versículo volta sempre. Agora, reflita um pouco. Qual é a primeira, fundamental, consequência da santidade? É a pureza do nosso corpo, a castidade do nosso corpo. E aqui existe uma explicação. A Cassuda vai ler para nós e nós vamos acompanhando. A lei da santidade, Levítico 20, 13. Você, homem, não poderá ter relações com outro homem, como acontece com uma mulher. É uma abominação. Se um homem tem relação com outro homem, como com uma mulher, serão os dois condenados à morte, pois fizeram uma abominação. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus.
Atenção, porque aqui se explica a visão de Deus sobre o homossexualismo exercido, sobre o exercício do homossexualismo, a prática do homossexualismo. Atenção, meus irmãos, é diferente dizer que uma pessoa, por algum choque que ela passou, por alguns problemas, ela tem o instinto dela orientado para o mesmo sexo. Por exemplo, o homem fica atraído por um homem em vez que por uma mulher, e uma mulher por uma mulher. Isso tudo não é culpa de ninguém. Ele tem esta sensação, ele tem este pensamento, não sabemos porquê, Deus sabe. Às vezes é ligado ao fato que o pai era extremamente violento e ele, filho, homem, não queria se identificar com o pai porque era um monstro o pai, então ficou se identificando com uma mulher e acabou acreditando que ele era uma mulher, entende? Existem coisas muito complexas, complicadas, então não cabe a nós culpar ninguém, nem queremos culpar ninguém. Pelo amor de Deus, nós queremos considerar todos irmãos, sobretudo aqueles que têm um sofrimento, um problema. Então, nada absolutamente contra estas pessoas que são nossos irmãos. Nós vivemos juntos nas mesmas casas, estamos lutando para isso. Agora, se uma pessoa falasse, não, isso está certo, eu vou fazer isso mesmo. Bom, então, esta é a palavra de Deus, este é o pensamento de Deus. Um homem que tem relacionamento com outro homem, será os dois condenados à morte. Atenção que hoje não se faz mais isso, não se aplica isso, mas o fato que não tenha a condenação à morte, como era no Antigo Testamento, não significa que a coisa ficou boa, que a coisa ficou legal, entende? E Jesus mesmo fala assim, no princípio Deus criou homem e mulher, por isso o homem deixará sua casa, sua mãe, e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, Jesus, ele retoma e sublinha a lei do começo. Mas, repito, atenção que a partir de 3.000 anos atrás, este é o pensamento claro de Deus e de todos aqueles que querem seguir a Deus. Homem e mulher. Você, homem, tem a missão de representar e de viver, concretizar, encarnar a força de Deus, a masculinidade de Deus. E o teu instinto é para uma mulher que tem como missão encarnar a feminilidade, a gentileza de Deus, a delicadeza de Deus, o carinho de Deus, a maternidade de Deus. E estas duas pessoas são destinadas normalmente ao casamento natural, ou não existe só o casamento, existe um relacionamento de fraternidade, de amizade, como eu tenho com o Cassuda, como todos aqueles que vivem a consagração têm, mas a orientação é que você respeite a sua missão. Você que é homem não pode cismar que você é mulher, você que é mulher não pode cismar que você é homem. Acho que isso é suficiente como explicação para a missão Belém neste momento. A conclusão é sempre a mesma. Eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos separei dos outros povos, para que sejais meus. Sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Entende? Quem exerce o homossexualismo, no caso deste que expliquei, não é santo e não é imitador de Deus. Por isso que nós não podemos aceitar de forma alguma isso. Neste momento, eu estou partindo do livro do Levítico, confirmado também no Novo Testamento pelos trechos de São Paulo. Mas agora permaneço nesta análise do Antigo Testamento. Você não se tornará bruto tendo relações com um animal. Se um homem fizer sexo com um animal, será punido de morte.
Se uma mulher se aproximar de um animal para se prostituir com ele, será morta. Serão mortos e levarão a sua iniquidade. Levítico 20, 15 e 16. Este é o pensamento do Antigo Testamento. Repito, a condenação à morte terminou, mas não mudou em nada a análise disso. Jesus veio para nos salvar. Então, vocês se lembram o trecho daquela mulher que foi pega em flagrante adultério? Aquela mulher que todo mundo queria apedrejar. Aí Jesus se aproxima, aí ele desenha no chão as coisas e todo mundo vai embora. Jesus fala aquela famosa frase: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo se foi. Aí qual é a conclusão com esta mulher? Mulher, aonde estão? Ninguém te condenou? E a mulher responde: ninguém, Senhor. E Jesus fala para ela: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peque mais. Entende? Não é que Jesus abençoou o pecado, continua pecando, continua adulterando, não é isso, não? E Jesus não matou esta mulher, Jesus não atirou a pedra, ele era o único que podia atirar, ele não atirou, porém ele alertou a mulher: vai e não peque mais. É a mesma coisa, nós não queremos matar ninguém, mas atenção, sexo com os animais não é o plano de Deus. Sexo entre dois homens não é o plano de Deus. Sexo entre duas mulheres não é o plano de Deus. Não peque mais. E agora nós vamos dar mais um pulo para o Novo Testamento. São Paulo expressa essa pertença íntima a Deus, falando da vida no Espírito, que é o contrário da vida na carne. Vocês todos sabem bem como é a linguagem. Eu vivo no Espírito, eu vivo na carne. Você está se comportando, está vivendo no Espírito, está falando no Espírito, você está reagindo na carne. É uma linguagem que todos nós conhecemos nas casas de acolhida. E agora nós vamos falar do Império Romano. Nós vamos mostrar um vídeo que sintetiza a loucura do Império Romano. No primeiro século, o Império Romano havia atingido o auge do progresso e abrangia quase a totalidade do mundo conhecido e habitado, Europa, Ásia e África. Mas também se afundara no abismo da decadência moral. Os romanos eram pagãos e cultuavam diversos deuses, exigindo que todos os povos do Império prestassem cultos de adoração aos deuses, entre os quais incluía o próprio imperador. Os que resistiam eram considerados inimigos do Estado. A adoração aos ídolos estava entrelaçada com todos os aspectos da vida romana e era uma grande fonte de lucro com a venda de imagens de escultura. As imagens eram encontradas em todos os lares e em cerimônias cívicas para serem adoradas. Os cristãos não participavam dessas formas de adoração, porque sabiam que tais deuses e ídolos eram falsos e demoníacos. Cultuá-los seria o mesmo que negar a Cristo e a sua palavra. Por essa razão, o povo considerava o cristão como um antissocial e ateu, que não tinha Deus. Uma imensa corrupção dos bons costumes se alastrava por todo o império, através de vícios, do luxo e dos prazeres pecaminosos. Os escritos da época nos descrevem as diversões que tanto atraíam as multidões: orgias, esportes, lutas de gladiadores, teatro e música. Para compreender o estado de degradação e imoralidade que estava a sociedade romana,
basta lembrar da epístola de Paulo aos Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. E agora, meus irmãos, vamos ver um pouco a câmera lenta, o que acontecia no Império Romano. Na carta aos Romanos, São Paulo bem explica a vida da carne. Eu pergunto para vocês, o que vocês estão vendo aqui, nesta imagem? Duas mulheres. São duas mulheres que estão fazendo o quê? Se beijando. Escuta o que São Paulo fala. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram a relação natural em relações contra a natureza. Romanos 1, 26. Atenção, São Paulo está falando dos romanos e fala que eles não reconheceram o Deus verdadeiro, apesar de ver a beleza da natureza, do sol, da lua, das estrelas. Eles não souberam reconhecer o Deus verdadeiro, viraram as costas para o Deus verdadeiro e por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza, como lésbicas, entende? Então, diante desta frase de Romanos 1, 26, nós entendemos muito bem as coisas. Não se trata de uma punição de Deus. Tipo, vocês viraram as costas para Deus e agora eu entrego vocês, eu condeno vocês a este mundo louco. Não é isso, não. Mas é diferente o que acontece. As pessoas viram as costas para Deus e virando as costas para Deus se afastam. É como uma pessoa que se afasta
da luz do sol, do calor do sol, e se enfia debaixo da terra. Aí lá vai encontrar escuridão e frio. Ela não pode culpar o sol. Puxa, o sol não me esquenta, o sol está contra mim, o sol é injusto. Então você sai e você vai sentir a luz do sol, entende? Então, se afastando de Deus, todas as torpezas, as porcarias, tudo, a podridão, ela sai, porque o sol não ilumina mais. Este é o resultado do mundo dos romanos, que afundou o grande império romano, que foi o império maior que o planeta Terra tenha conhecido, um império fortíssimo que chegou a dominar o mundo inteiro conhecido naquele tempo, se espatifou, não por causa dos inimigos, não por causa de um povo mais forte, mas por causa das besteiras, do homossexualismo, da pedofilia, do lesbianismo, de todas estas coisas. Entende que isso é mais perigoso do que um povo feroz. Isso derrubou o povo dos romanos, o Império Romano, tanto que caiu. Então, Deus se entregou a paixões vergonhosas, deixou que eles fizessem sem Deus e saiu isso. Saiu o tombo, a ruína total. Vocês estão vendo que, nesta imagem, dois homens na luta, né? Sem roupa. Escuta o que fala Romanos. Do mesmo modo, também os homens, deixando o relacionamento natural com as mulheres, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Romanos 1:27. Seja as mulheres mudaram o instinto, seja os homens mudaram o instinto pela falta de Deus. Pela falta de Deus. Isso que é o problema. Pela falta de Deus. Tem uma pessoa que é de Deus, até o seu instinto, o seu corpo se torna normal. E é muito difícil que ele saia do dom de Deus, como foi feito por Deus. Aqui, o grande Império Romano, que conquistou o mundo, se espatifa, se destrói por causa do homossexualismo. Vocês estão vendo o que aqui? Esta é uma imagem terrível que está imprimida num cálice, numa taça. É bem... Um homem e uma criança? Exatamente. Tem um homem que pegou uma criança e está se esfregando com esta criança. Isso é do tempo dos romanos. A pedofilia. Terrível. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos seus sentimentos depravados, e daí ao seu procedimento indigno. Romanos 1:27. É o primeiro sinal do afastamento de Deus. Lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, que tanto é condenada hoje. Mas tem alguém que sustenta que isso é bom, que isso é legal. Isso é que aconteceu aos romanos. Atenção que isso continua acontecendo a todos que se afastam de Deus. E aqui, é mais difícil adivinhar o que é isso. Tem uma mulher aí que eu falo para vocês, está morta, e quem olha para esta mulher se chama Nero, é um imperador romano, provavelmente o mais depravado que a história conhece. É a mãe dele que está lá. Ele mandou matar a mãe dele. E quando os soldados chegaram para matar a mãe, ela falou para os soldados: coloquem a espada aqui, furem aqui dentro. E mostrou o ventre, porque daqui foi que Nero saiu. E ele vai morrer comigo. Entende?
e ela se fez matar, depois levaram o corpo da mãe para o Nero e ele achou graça no corpo da mãe. Entende que não existe uma depravação maior do que esta que se conhece, né? A loucura dos romanos e a depravação não tem fim. O imperador Nero fez matar a mãe e não tinha sentimentos de filho para com essa mulher. Você não pode imaginar até que ponto chega a depravação. Isso é importante saber de um ponto de vista histórico, porque Nero não somente mandou matar os cristãos e perseguiu os cristãos, como todo mundo sabe, mas mandou matar também a mãe dele. E agora São Paulo fala: estas são as obras da carne. Fornicação designa a prática de relações sexuais fora do casamento ou entre pessoas que não são casadas, independente da sua orientação sexual. Fornicação, palavra que vem de fornices ou fornix, abóbada ou arco. Fornice era o arco da porta sob a qual as prostitutas romanas se exibiam. Deu para entender a palavra fornicação? As prostitutas ficavam lá e quem queria ficar com elas ia procurá-las. Observa. Não, para dizer que na moeda está escrita a moeda dinheiro, né? Dá para ver, né? É uma cena de uma mulher e um homem se prostituindo. Terrível, hein? Os romanos perderam tudo por causa de uma sexualidade extremamente aberrante, extremamente torpe, não sei se pode falar assim. Colocaram essa sexualidade louca como o Deus deles, né? E aí inscreveram isso em todo canto. Então, estas são as obras da carne: impureza, libertinagem, orgias, bebedeiras. O que vocês estão vendo aqui? É uma parte de gente bêbada, uma parte desenganada. Orgias. Pelada, né? O nome de orgias. Uma orgias, né? Homens e mulheres, tudo misturado. Tudo misturado. Esta é uma cena, uma pintura que representa a cultura romana, né? Que diferença tem entre esta e um pancadão funk de hoje? Nenhuma. Entende que o mundo ele não mudou. A torpeza, a estupidez de quem se afasta de Deus é sempre a mesma. Os que as praticarem não herdarão o reino do céu. O seu corpo não foi feito para isso. Aprenda da Bíblia e não do mundo. Nós estamos fazendo uma caminhada de restauração, não somente das drogas, mas para entender qual é o plano de Deus, o desejo de Deus. Por isso que fizemos este passeio na cultura. Agora nós vamos retomar o discurso do templo, porque nós partimos do templo. O teu corpo é verdadeiro templo do amor de Deus. Não é para esta orgia que nós vimos. O teu corpo é verdadeiro templo do amor de Deus. E Jesus que diz: destrua este templo e eu em 3 dias o reconstruirei. Nós vimos como é forte a mãe amamentando o filho. Nesta palestra nós mostramos isso. Mais profundamente ainda, pensa a experiência do corpo da tua mãe, porque todos nós nascemos assim, nascemos dentro do ventre da mãe. Seria belíssimo ter o tempo de mostrar o que acontece no corpo da mãe quando você começa a crescer. Aí cada um de nós é microscópico, menos que 1 milímetro, depois cresce 1 centímetro, 2, 10, 20, 30 centímetros, coitado da mãe, aí o fígado vai de um lado, o intestino vai do outro, e ela sofre, a coluna sofre, entende?
é o corpo que se dobra a serviço do ser que está sendo gerado, e todos nós passamos por isso. Maria Santíssima também teve no seu ventre Jesus e deu o seu corpo a Deus, tanto que ela respondeu assim: faça-se de mim segundo a tua vontade, aconteça em mim como tu queres, Senhor. Ela deu o seu corpo a Jesus, deu o seu corpo a Deus para que nascesse Jesus no seu ventre. E igualmente, aqui, como a Cassuda falava antes, a mãe que ela se relaciona com seu filhinho. Bom, nesta imagem que está aparecendo agora, vocês estão vendo Nossa Senhora da Ternura, Maria, que está com o seu filhinho Jesus, que está brincando com o rosto dela. É um ícone, uma pintura muito bonita, oriental, que representa Maria e Jesus. Jesus que está pegando no rosto de Maria, que está brincando, entende? O que esta criança fazia? Brincava com o corpo da mãe. Entende que Jesus, o nenê pequeno Jesus, ele não podia fazer discursos teológicos. No princípio era o verbo estava perto de Deus, e o verbo era Deus. Isso tudo não é coisa de criança, entende? Mas esta criança que Deus viveu e falou tudo isso através dos gestos físicos. Através dos gestos físicos. E usou o corpo. Entende que o corpo é a primeira linguagem antes da linguagem falada. Igualmente, nós convidamos todos a refletir aqui o relacionamento entre Maria, José e Jesus, a Sagrada Família. É claro que Maria e José não tinham relações sexuais, porque isso foi o voto que fizeram, a escolha que fizeram, e Maria engravidou por obra do Espírito Santo. Maria engravidou por obra do Espírito Santo. Porém, existia um santo carinho entre eles dois. Se amavam, de verdade. Não eram frios entre eles. E este amor dava origem à Sagrada Família. E Jesus crescia no meio deles. Esta imagem, ela é maravilhosa. Do carinho que fez Jesus brotar. E como é que eles se transmitiam carinho? Através do abraço, do físico deles, longe de qualquer relação sexual. Atenção, porque hoje isso tudo não é entendido. A gente está mostrando todas estas coisas porque, infelizmente, fala de corpo, logo vai no sexo. E parece quase que não haja capacidade nenhuma de ter uma amizade entre um homem e uma mulher. Se eu pergunto até vocês, irmãos, queridos acolhidos, quem são as tuas amizades femininas, de mulher? Nenhuma. Nenhuma. Parece quase que você encontra uma mulher só para ir para a cama com ela. Mas digo, não existe amizade, não existe conversa, não existe diálogo. Você vai casar, você vai ter tua esposa como a esposa vai ter o seu marido. Mas será que você não conhece a amizade? Entende? Será que você não conhece o relacionamento fraterno? Tudo isso devemos aprender. Estou dizendo isso porque isso é muito dolorido, muito na nossa missão Belém. Esta primeira palestra é o primeiro passo, quem sabe, de uma caminhada que nós podemos fazer. Mas se esta palestra fosse suficiente para mostrar o que é o nosso corpo, a partir do templo, do corpo de Jesus, o corpo de Maria, o corpo de José, já teríamos alcançado uma grande coisa. José é pai de Jesus, mas é um pai adotivo. Ele não saiu dele, Jesus. José acolheu Jesus como um pai adotivo, entende? E agora voltamos à primeira imagem desta moça que nos ajudou em toda a nossa caminhada para entender o valor do corpo, entende? O templo
é o corpo de Jesus substituiu o corpo do templo, o corpo de Maria é uma igreja, o corpo de José é uma igreja, o corpo desta moça é uma igreja, o teu corpo é uma igreja. Que nós possamos realmente aprender a ser um canal do amor de Deus com o nosso corpo. Que quem olha a nós perceba aquela luz que sai de nós e que ilumina, que aquece, que ajuda todo mundo. Sim. Muito bonito, né? Chegar agora e perceber que o meu corpo é essa casa de Deus, é esse local que Deus escolheu para habitar, para morar, e que aqui nesse corpo eu carrego a presença dele, né? E ser essa presença de Deus onde você está, onde você passa, né? Como foi Maria, como foi José, como é Jesus. E como todos nós podemos ser, né? Mostrando o amor de Deus a partir dos nossos gestos, a partir do nosso jeito de falar, de caminhar, de se vestir, de se arrumar, o nosso jeito de nos relacionar com o nosso irmão, com a nossa irmã. Isso é muito importante. Essa realmente é a verdadeira vocação do corpo, né? Viver conforme o plano de Deus, né? Deus deu uma missão para esse corpo que eu tenho hoje, né? A missão qualquer, ser esse templo de amor, essa casa do amor de Deus que leva ele aonde está, né? E poder usar o nosso corpo como instrumento de salvação para os nossos irmãos. Com esse corpo eu posso amar o outro, servir o outro, posso fazer com que ele se sinta bem, né? Posso sentir Deus através desse corpo, quando eu amo os irmãos, servindo a eles, fazendo gestos de amor, cuidando, ajudando, carregando, né? Como a gente viu o nosso irmão lá em Jarinu carregando o nosso velhinho nas costas para ter aquela alegria de poder participar de uma procissão. Talvez ele nunca participou e aquilo vai ficar marcado na história dele. E essa graça ele recebeu através de um corpo, do corpo daquele jovem que se colocou a serviço, né? Então, que a gente possa aprender mesmo, né, de Deus, da sua palavra, como viver bem, né, o nosso corpo, como fazer do nosso corpo um instrumento de Deus, né? E crescer nisso, crescer nessa vocação que Deus nos chama a viver. Podemos concluir que o nosso corpo é destinado ao céu. O nosso corpo é destinado ao céu. Jesus, ele ressuscitou e subiu ao céu. Subiu como? Com seu corpo. Não foi só a alma de Jesus, foi o seu corpo. Um corpo que tinha as marcas dos ferimentos, da lança que transpassou o tórax, o coração dele, as marcas do prego nas mãos, do buraco, entende? A tradição cristã, depois, ela reconhece Maria como assunta ao céu. Maria que foi levada para o céu pelo seu próprio filho. Então, o corpo de Maria também está no céu. Mas também no Antigo Testamento, nós temos profetas que subiram ao céu com o seu próprio corpo. Vocês conhecem isso. Isso tudo é uma prefiguração, uma antecipação do que acontece com você. Entende? O teu corpo, ele vai para o céu. E São Paulo fala assim, com o meu corpo eu vou chegar ao céu. Com o meu corpo eu verei a luz, fala também o livro de Jó, no Antigo Testamento. Então, se você usou o teu corpo como templo do Espírito Santo, o teu corpo vai subir ao céu. E esse também é o motivo pelo qual nós, católicos, honramos o corpo de uma pessoa morta, defunta. Se faz o velório e possivelmente se faz o funeral. Por quê? Porque este corpo foi canal de amor. Pensa um corpo de uma mãe, pensa um corpo de um pai, entende? Foi canal de amor, muito. Então, este corpo é santo, é digno. Tanto que eu, como padre, devo pegar o incenso e devo incensar o corpo.
por que incenso o corpo? Se incensa uma coisa de Deus, não se incensa uma qualquer coisa. Mas eu estou incensando porque estou dizendo, realmente, através deste corpo passou o amor e passou Deus. E onde Deus passa, santifica tudo. Estou dizendo que este corpo, ele é destinado ao paraíso, ao céu. Então, a gente espera que na Missão Belém, todos nós possamos ter esta conversão e que, a partir desta simples explicação, nós possamos ter uma conversão interior e utilizar bem do nosso corpo, cumprir a missão que ele tem, descobrir qual é a missão que ele tem. E que, pelo restante, o Espírito Santo ilumine a cada um e possamos caminhar em paz a todos. E agora eu convido a todos a ficarem em pé e rezamos juntos e eu vou dar a bênção. Vamos rezar com a oração de Maria, esta oração de uma mulher que se entregou corpo e alma para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.